Amém, aleluia, glória a Deus, o Senhor seja louvado. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2015, eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Esse vídeo eu tô gravando ele porque Deus tem passado uma coisa muito importante nesses dias para mim, muito importante realmente. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar para você que está ouvindo. A minha pergunta é: você realmente está pronto para o arrebatamento? E eu gostaria de deixar para vocês Isaías capítulo 21, versículo 6, que fala: assim me diz o Senhor, vá, coloque um vigia ou mesmo um sentinela de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar. A Bíblia fala muito da sentinela. O que é uma sentinela? É um vigia, um guarda. E nesses últimos dias Deus tem colocado sentinelas no meio do povo de Deus. E essas sentinelas têm avisado as coisas que estão por vir, né? Eu gostaria de ler com vocês uma história que eu creio que muitos de vocês conhecem, mas eu quero ler assim mesmo porque é muito importante. Eu gostaria que vocês fossem comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 19. E eu vou ler o capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Normalmente as pessoas ficavam sentadas à porta da cidade porque eles eram como que comercialistas. Então ali Ló se sentava à porta da cidade quando vinha um estrangeiro, algum vendedor, alguém que trabalhava com vendas, né? Ali eles faziam negociações. Então Ló estava sempre sentado nas praças, nas portas da cidade, praticamente. Então quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo, prostou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, porque era hábito dos judeus, quando eles recebiam pessoas na casa deles, eles lavavam os pés como uma forma de respeito e de honra aos seus hóspedes, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Eles respondem: passaremos a noite na praça, responderam. Se vocês observem discurso de praça na Bíblia, principalmente o livro de Isaías, Ezequiel, né, o livro dos profetas, eles iam sempre para o meio das praças para anunciar o dia do juízo de Deus. Se você é habituado a ler a Bíblia, você vai ver isso. Os profetas gritavam nas praças, né? Os servos de Deus nas praças gritavam. Tem uma passagem no livro de Provérbios que diz que a sabedoria ela está na praça, esperando quem a quer, quem a deseja. Então praça é local de concentração, é local de alerta de Deus. Os portões é onde a gente espera fazer algum negócio, por isso Ló se sentava no portão da cidade. E a praça é um local onde se gritava, né, no caso ali. E os anjos, eles iam ali exatamente para onde? Para a praça. Da onde sai o grito do juízo de Deus, através da boca de profetas, sai também o juízo, né? Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram. Só um segundo. Perdoe, meus irmãos, sempre que eu estou registrando um vídeo, ou a campainha toca, ou o telefone toca, ou alguém me chama e eu sou sempre interrompida nos momentos mais cruciais. Sábado eu estava fazendo uma oração e essa oração eu estava registrando e de repente estava até com o filho em casa. O marido chegou, eu tive que parar tudo. Desculpa, eu estou respirando assim, de modo... É porque como eu moro no quarto andar, eu desci e corri subindo as escadas. Eu dou essa satisfação porque o vídeo vai ter esse pequeno detalhe. Mas vamos continuar. Capítulo 19 de Gênesis, versículo 3. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. O fermento e o pão, né, significa pecado. Por exemplo, o pão com fermento, o fermento significa... Eu não sei dizer se significa exatamente o pecado, mas o pecado, basicamente, como ele se manifesta, como fermento, né? As coisas ruins, os maus hábitos, tudo que não presta, isso vai como fermento que vai crescendo, levita a pasta, né?
Então, assim, por que eles usavam esse costume de não comer pão com fermento? Por que Deus sempre ordenou pães sem fermento? Por causa disso. Porque era um pão cru e nu, na essência, como ele era, sem nada que o fizesse crescer em modo com influência, influenciando o crescimento de que, no caso, os pecados. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade, de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Olha para vocês verem, meus irmãos. Quando esses anjos entraram em Sodoma, todos os visitantes, quem viu ali já passou a conversa para outro lado, todo mundo, a cidade inteira, ficou sabendo desses hóspedes na casa de Ló. A fofoca, né? A notícia correu assim rapidamente e a Bíblia descreve que todos os homens da cidade vieram à porta de Ló para querer saber quem que eles são e continua. Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Né? Eles não pensaram duas vezes, já correram como animais ali, né, para ter relação com os dois homens, no caso eram dois anjos de Deus. Ló saiu da casa, fechou as portas atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens. As filhas de Ló eram virgens dentro de Sodoma, hein? Eles conseguiram manter isso aí. Vou trazê-las para vocês, para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acharam debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Misericórdia, né? Jesus tem poder. Nisso, os 2 visitantes agarraram a Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Eles foram feridos de modo que não conseguiram encontrar a porta. Eles foram feridos de cegueira. Parece uma besteira que parece simplesmente um fato que os anjos, vamos ferir de cegueira, né? Os anjos podiam quebrar as pernas de todos aqueles homens, os anjos podiam dar uma dor de estômago terrível, que eles caíssem por terra rolando de dor. Os anjos poderiam estourar uma veia na cabeça deles e fazer eles, né, ter um infarto, qualquer coisa, alguma coisa que... Os anjos podiam criar qualquer tipo de ataque físico naqueles homens que os podia paralisar simplesmente, né, todos os músculos. Mas será por que a Bíblia fala que os anjos feriram de cegueira aqueles homens? Eu acredito, meus irmãos, porque eles é uma espécie de simbologia dizendo eles estavam cegos nos seus pecados, nas suas paixões, nas suas cobiças. Eles estavam tão obstinados a percorrer atrás dos seus próprios desejos que eles não viam mais, eles não separavam o puro do profano. Para eles era a mesma coisa. Basicamente, só dando uma chave aqui, a terra, no qual momento em que a gente se encontra hoje, a Bíblia diz que nos dias que Jesus voltasse, nós estaríamos como nos dias de Sodoma e Gomorra, tirando também o discurso que a terra estaria como nos dias de Noé. Mas Sodoma e Gomorra, naquela época, a perversão sexual era tão grande, era tão absurda, era uma coisa... A gente não fala nem animal, porque os animais, eles consumem o ato sexual para reproduzir. Não é verdade? Eles não fazem isso simplesmente por fazer, por prazer, como faz o ser humano. Os animais não se casam, eles reproduzem e basta. Mas, e os animais... por exemplo, outro dia eu tava vendo aqui, foi ontem um programa de tubarão, diz que o tubarão ele só ataca se ele se sente com medo, ameaçado, ou se ele vê que aquilo ali vai matar a fome dele, porque caso contrário ele não ataca o ser humano ou qualquer ser. Inclusive tinham 2 homens, eles estavam dentro do mar, a água pegava mais ou menos acima da cintura e eles estavam rodeados de tubarão mesmo, tubarões, tubarão martelo, tubarão normal, e eles estavam conversando tranquilamente.
sabe? E ali depois eles foram mostrando, né, por que que o tubarão atacaria eles, e ali no caso, por que que não atacou? Porque não ofendeu, ameaçou, né, o território deles, ou não fez eles ficarem desorientados com medo. Então, assim, o animal, né, animal, leão, você vai ver os leões, outro dia também, eu não sou de assistir muito isso, porque eu não tenho muita coragem, me dá sensação, mas eu vi o leão, o leopardo, o tigre, né, esses animais, quando eles atacam um animal para comer na selva, lá na África, eles correm, se jogam por cima da zebra, vamos por exemplo com a zebra, se jogam por cima, o animal cai e ali eles vão e abocanham o pescoço do animal para sufocar, para matar ele, talvez eles mordem a veia, mordem o pescoço, de um modo geral eles primeiro matam o animal e depois eles comem, não é que eles vão comer no animal vivo e o animal vai sofrendo. Olha para vocês verem. A cobra, mesma coisa. A cobra, quando ela vai atacar uma pessoa ou um animal, primeiro ela sufoca a vítima, mata a vítima, né? E depois ela come a vítima. Então, basicamente, os animais, né? Quando veio a tsunami, né, ali as tsunamis que vieram na Ásia, quando vieram no Japão, os animais foram os primeiros a escapar, os pássaros, né, os cientistas, as pessoas que relatavam os fatos, dizem que os animais eram os primeiros a escapar, né, e a gente diz que o ser humano é racional. O ser humano ele foi para a beira da praia, porque olha o que está acontecendo, curioso. E os pássaros, ó, correram. Então, assim, a gente não se pode comparar com o animal. A Bíblia não compara ser humano, não compara Satanás com o animal. Se a gente começa a ler, né? Por exemplo, quando você vai no livro de Daniel, você vai ver que enquanto quando ele fala da estátua do rei Nabucodonosor, ele compara a águia, ele compara ao urso, né, ao leopardo. Por quê? Porque a águia voa alto, porque o urso, né, tem o seu significado, mas tinha sempre um ser humano, um homem, único, exclusivamente homem, que governava. Nabucodonosor foi um homem, né? Foi comparado a um animal. Teve não sei se foi Alexandre o Grande, foi comparado à águia ou leopardo, César. Eu fico um pouco embrulhada aqui nisso aí, mas a gente lendo a história, a gente vai ver, e estudando sobre a estátua do rei Nabucodonosor, a gente vê também que foi comparado ao leopardo, que é o animal mais veloz de todos os animais. Ouvi falar que o leopardo ele atinge 90 km por hora. E quem consegue, né, correr tão rápido quanto um leopardo? E eu acho que foi sim, foi Alexandre, né, que foi da Grécia, não lembro. Se eu estiver falando besteira com nomes errados aqui, vocês me perdoem, mas só para deixar uma deixa. Ele dominou tudo, diz que os olhos dele não paravam, onde ele olhava era reino. E diz que o sol nunca se punha no seu no seu governo, no seu reino, né, no seu domínio, de tanto. Morreu jovem porque ficou frustrado, não tinha mais nada para conquistar, se meteu com a libertinagem e morreu assim na esbórnia, né? Então, assim, quando a Bíblia compara animal, ele está colocando um ser humano, mas vocês vão ver que quando ele fala de Satanás, ele é comparado à besta. A besta, que é praticamente uma descrição de um ser que não é um animal, mas é um ser temível, terrível, é um ser destruidor, é um ser que não, estupidamente, sem amor, sem consciência, profano, né? Então, olha aqui, no caso ali, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles não estavam nem como animais, eles estavam como bestas, né? E eles não tinham mais diferença entre o santo e o profano. E hoje a gente vê o quê? O nosso mundo, ele não está assim. A gente vê as perversões sexuais que estão acontecendo aí. Bebês sendo violentados sexualmente, crianças de 2, 3, 4, 5 anos, 15 anos, meninos, meninas, né? E o negócio, depois eu vou postar um vídeo, eu ainda não descarreguei ele aqui no meu computador, mas eu tô com esse material para postar também, que ele mostra a denúncia de pastores pedófilos, né? Então você pergunta, você acha que esses homens, né, essas pessoas, eles pensam quando eles vão praticar o ato deles, né, saciar o desejo da carne deles, vocês pensam que se eles pensam que aquele ser que eles estão violentando está sofrendo ou não? Então, meus irmãos, é uma deixa, né? A cegueira é a cegueira na qual o mundo se encontra nos dias de hoje. E os anjos, eles feriram aqueles homens exatamente de cegueira. Vamos continuar. Os anjos continuam.
Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Quer dizer, em Sodoma e Gomorra estavam sendo feitas acusações contra o povo de Sodoma e Gomorra. Eu imagino que essas acusações elas podem vir talvez de pessoas que sofreram na mão dos sodomitas, que choravam, né, e que se lamentavam, as pessoas que lamentavam o sofrimento pelos quais passavam. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso aqui é só uma imaginação, pode ser outro tipo de fonte de acusação feita contra eles. De qualquer modo, é isso que estava acontecendo. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E ele lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. A minha pergunta é: será que Ló era uma pessoa que brincava muito? De qualquer modo, foi isso que se pensou dele. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló. Os anjos insistiam com Ló. Quer dizer, chegou um ponto que os anjos estavam insistindo com Ló ao raiar do dia, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Quero deixar um parênteses aqui. Ló era um homem temente a Deus. Basicamente, ele era um homem judeu. Ele era sobrinho de Abraão, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra de Deus até aquele ponto, e ele não era uma pessoa que se comparava com os habitantes de Sodoma e Gomorra, a ponto que ele não praticava as mesmas práticas dos sodomitas. E quando os sodomitas vieram bater na porta dele, ele entrou na frente com muita coragem para proteger os 2 anjos. Eu não sei se naquele ponto ele sabia que era anjo, ou se ele pensava que eram só homens normais, mas seja lá como for, como conduta, como doutrina de vida, como responsabilidade, ele entrou na frente, ele oferece as filhas, o que eu acho que foi um ato de covardia, mas foi um ato também de desespero. Não, eu hospedei esses homens, eles estão sobre minha responsabilidade, vocês não podem tocá-los, toque nas minhas filhas. Foi um ato extremo, quase que desespero, mas ao raiar do dia, os anjos tinham que insistir com ele. Eles já tinham falado com Ló o que ia acontecer. Eles falaram, as acusações contra essa cidade, contra esse povo, chegou a Deus e ele vai destruir essa cidade. Então ele entendeu que aquilo ali estava se tratando de um ato de Deus, não era uma coisa de homens. E aqui eram anjos. Mas mesmo depois de saber o fato, eles tiveram que insistir com Ló. E é aqui que eu começo a colocar uma situação que Deus tem incomodado no meu coração desde ontem, hoje. Tem um pequeno tempo que Deus está me falando isso. Por quê? Porque se vê 2 tipos de pessoas na Terra hoje, dentro dessa categoria que eu vou falar. Tem 3 tipos, vamos falar 3 tipos para ficar mais claro. Para o arrebatamento. 3 tipos de cristão, porque se não é cristão, não vai no arrebatamento. Quando eu falo cristão, eu não estou falando cristão porque é crente evangélico. Eu estou falando que é cristão porque crê em Jesus, crê que Jesus morreu na cruz, crê que Jesus derramou seu sangue para nos salvar, ouviu a palavra que profetiza que vai haver um arrebatamento, que Jesus vai voltar nas nuvens, que Jesus vai voltar como um raio, e como um raio vai ser visto do Oriente ao Ocidente, que todos os olhos o verão. Ouviu falar das destruições das taças, das iras, então, de todo esse assunto relacionado ao Apocalipse, né, que está lá na Revelação, no Apocalipse, que fala dos últimos dias, dos tempos finais. Então, nós temos 3 categorias aqui dentro da categoria cristão. O primeiro, eu creio que eu me enquadro nessa primeira categoria, é a do cristão que, independente do que está vivendo atualmente na sua vida, se a vida está boa demais, ou se a vida está cheia de sofrimento, ou se é uma vida normal, abriria a mão de tudo isso porque deseja de todo o coração subir para a glória com o Pai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então,
abriu mão de tudo, não está juntando tesouro na terra, não está vislumbrando o reino na terra, mas está todos os dias esperando a volta do Senhor, como diz o salmista, meditando nas coisas de Deus todos os dias, né? E buscando o Senhor no ponto das virgens que tem enchido as suas garrafinhas, a sua lâmpada, enfim, tudo quanto é depósito de óleo que nós temos, a gente está enchendo e está vivendo quase que como fanáticos, porque muitos, assim não mesmo, a maioria de nós está sendo considerado como pessoas fanáticas, pessoas exageradas, pessoas um pouco muito comovidas com essa situação. Não é bem assim, não é tanto assim, que a gente não pode ser tão radical assim, que peraí, pode ser que que eu tenho esperança que enfim. Mas eu me coloco nessa categoria porque são essas os cristãos que estão esperando a volta do seu Senhor Jesus, a volta do seu noivo. É a primeira das três. A segunda é uma categoria de crentes que estão enchendo as suas lâmpadas com óleo porque estão buscando a Deus, têm uma vida no altar do Senhor, esperam o arrebatamento no sentido, elas estão aí, né? Elas entendem a mensagem, porém aí chega uma vírgula nesse caso. A pergunta é: até que ponto eles estão disponíveis realmente, com vontade de ir embora dessa terra? Aí entra a categoria de Ló. Eu chamaria de o povo que se diz cristão, porque é cristão, mas eles estão com a mesma filosofia de Ló. Ló, para ser arrancado de Sodoma e Gomorra, depois de saber todo o fato, os anjos tiveram que tirá-lo à força. E ele sempre tentou arrumar um jeito de tentar segurar a coisa o quanto ele podia manter, o quanto ele podia retardar a ação de Deus em cima daquela cidade, ele fez. Voluntariamente ou involuntariamente, eu não sei dizer, mas os anjos, eles tiveram que insistir com Ló. Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Meus irmãos, eu tenho tido a oportunidade de ver diretamente casos de crentes, pessoas que realmente têm uma vida com Deus muito íntima, e são pessoas piedosas, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que obedecem a Deus, que amam a Deus de todo o coração, que estão buscando a Deus na leitura da palavra, estão buscando a Deus em oração. Quando tem problemas, se colocam no altar do Senhor e destilam ali as suas lágrimas diante de Deus. São pessoas justas, pessoas que estão até pregando o evangelho, pessoas que de algum modo estão fazendo o papel, né, de cristão mesmo, e são as virgens, e estão ajuntando óleo nas suas candeias, meus irmãos. Essas pessoas estão ajuntando óleo nas suas candeias, como a virgem que está desejando de todo o coração subir no véu a óleo de ir para o céu, mas esses estão de algum modo ainda presos a algumas coisas que a terra oferece, a um casamento, a um trabalho bem sucedido, a um projeto de vida que está decolando, a filhos. Pessoas estão presas a um grande amor, pessoas que estão presas simplesmente porque a vida tá boa, independente do burdel que está acontecendo lá fora, elas estão estabilizadas bem nessa terra, tem uma bela casa, tem um belo carro, tem uma vida social muito confortável, talvez tenha a família inteira salva, trabalham com prazer naquilo que fazem, os filhos estão crescendo de vento em polpa, talvez estão andando na faculdade, estão sempre tirando boas notas. São pessoas que estão vivendo na Sodoma e na Gomorra dos dias atuais, que estão vivendo o bom e o melhor dessa terra, ou estão vivendo situações que elas olham para aquilo e falam: mas por que o mundo tem que estar assim? Por que tem que ser desse jeito? Por que nós temos que ser arrebatados agora? Eu tenho tanta coisa para viver, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho filhos para crescer, eu tenho uma mulher para sustentar, para amar, eu tenho um marido para servir, eu tenho essa casa que eu acabei de construir, tá linda. É uma casa que eu construí com tantos anos de sacrifício, eu trabalhei tanto para conseguir. Agora que eu tô com a casa pronta, nova, não devo dinheiro para ninguém, posso gozar dessa casa, eu vou ter que ir embora dessa terra. Ló, ele era um comerciante em Sodoma, e ele não era pobre, ele estava muito bem estabilizado em Sodoma.
E ele tinha tudo do bom e do melhor. Inclusive a mulher de Ló, ela não queria ir embora, né? Ela não queria ir embora de Sodoma e Gomorra, mas daqui pra frente a gente vai ver. Então, assim, como que eu posso tirar a minha vida desse local, apesar que eu tô no meio do inferno? Porque os habitantes de Sodoma e Gomorra eram bestas, como eu disse antes. Mas mesmo assim, Ló, ele conseguiu preservar a virgindade das duas filhas. Quer dizer, eles não atacaram as suas filhas. Em Sodoma e Gomorra não era só perversão sexual a nível homossexualismo extremo, porque tudo indica que tinha homossexualismo, aquilo era a coisa mais importante, mas Sodoma e Gomorra era uma cidade depravada sexualmente em todos os sentidos. Homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, mulher com animal, homem com animal, tudo, tudo. Mas Ló, não sei como, ele conseguiu manter a dignidade sexual das suas filhas. Elas eram virgens e eram já moças e tinham inclusive noivos, né? Elas iam se casar e não tinham se perdido. Olha para vocês verem o nível que estava essa situação ali de Sodoma e Gomorra. Mas Deus, né, mandou os anjos saírem. Então a minha pergunta é essa: será que você que está aqui me ouvindo, você está com o coração preso em alguma coisa nessa terra e quando você ouve a mensagem do arrebatamento, isso te traz um aperto, uma nostalgia, uma melancolia no seu coração, porque você ama tanto a Deus, você deseja a Deus, você busca a Deus, mas tem alguma coisa nessa terra que ainda te prende e te dá a condição de virar e falar: mas por que tem que ser assim agora? Por que tem que ser desse jeito? Por que essa é a decisão de Deus até então? Eu acredito que tem gente que chega a falar até isso. Por que essa é a decisão de Deus? Será que Deus não pode esperar mais um pouquinho? Será que as coisas não vão melhorar? Será que não dá pelo menos para eu crescer meus filhos? Ou para eu viver mais uns anos nessa casa? Ou para eu gozar do meu casamento? Ló, ele estava nessa condição, mas Deus, na sua misericórdia, ele salvou a Ló. Ele arrancou a Ló de Sodoma e Gomorra e Ló foi salvo. Porém os anjos falam, eles insistiam com Ló dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tinha uma tolerância, tinha uma espécie de apelo sendo feito. Eu acredito que isso a gente pode espelhar para Deus apelando hoje para você que se sente nessa categoria de crente, que ama o Senhor, mas que de algum modo ainda não quis aceitar no seu coração completamente e abraçar e amar a mensagem da salvação de Deus, a ponto de abrir mão intelectualmente, conscientemente. Eu vou dar um exemplo para vocês na minha prática, naquilo que eu estou vivendo. Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 7 anos, são belíssimos. Não é porque eu sou mãe coruja, meus filhos são belíssimos. São crianças com saúde, são crianças inteligentes, são crianças que hoje Deus tem abençoado, elas têm começado a obedecer muito mais do que até um tempo atrás. E eu não tenho no meu coração um pensamento: poxa, se o arrebatamento for agora, nesses próximos 4, 5, até 10 anos, eu não vou ver meus filhos crescer, eu não vou ser vó, eu não vou poder carregar no colo um netinho, eu não vou ver meus filhos com barba, eu não vou ver meus filhos independentes, começando a trabalhar, indo para uma faculdade, uma universidade. Poxa, que triste, né? Eu sofri tanto, né, na minha vida. Eu sofri as dores do parto que as mulheres quando vão ganhar neném sofrem, né? A gente tem crescido eles com sacrifício, porque eu não vejo um pai e uma mãe que não tem sacrifício para crescer um filho, só se eles são muito ricos, talvez, mas ainda assim, se é um pai e uma mãe que tem responsabilidade, tem um sacrifício da responsabilidade, tem um sacrifício do amor, da dedicação, da prudência, né? Então, assim, a gente vê um projeto que tá tão pequenininho nas nossas mãos, uma criança de 4 anos, o outro com 7 anos, tá começando a entender as coisas pro bem, né? Eu não vou ver esses meninos grandes. Irmãos, eu não falo isso. Eu, ao contrário, eu já coloquei na minha cabeça: eu não vou ver meus filhos grandes, eu não vou ver eles com barba, eu não vou ver eles indo pra faculdade, eu não vou ver, eu não vou me ver vó, nem vou me ver sogra, graças a Deus. Eu tô falando aqui porque tem a brincadeira da sogra, né? Talvez você que tá me ouvindo é uma sogra maravilhosa, Jesus abençoe sua vida, mas eu não vou ter que ver o meu filho, né? Que eu cresci com tanto amor nas mãos de uma outra pessoa que vai tomar lugar, vai cozinhar pra ele, vai decidir a roupa dele, essas coisas aqui. Vamos deixar pra lá esse assunto, senão complica a vida. Mas
Eu tô cheia de joia no meu coração, eu tô cheia de alegria no meu coração. Eu não vejo a hora que eu vou ter meus filhos comigo subindo pro céu. Ah, chegar lá, como é que eles vão estar? Eles vão estar crianças, eles vão chegar já homens ali. Como é que vai ser lá no céu? O que Deus vai preparar? Eu vou ser mãe ainda deles? Eu vou tratá-los como meus filhos no céu? Ou a gente vai ser irmão numa família de Jesus? O céu para nós, quais vão ser os projetos para a vida deles, para mim? Uma coisa é certa, eles não vão se casar no céu. Eles não vão se casar, eu não vou ser sogra no céu, eu não vou ser avó no céu, porque nós vamos viver como noiva de Cristo, e a noiva de Cristo é todo um outro discurso. O apóstolo Paulo fala que nós vamos ser como os anjos no céu, né? Ah, então não tem graça, né? Eu não vou conseguir mais nada, meus filhos não vão viver a virilidade masculina deles e etc. Eu não penso isso, meu amado, minha amada. Pelo contrário, eu estou preparando meus filhos para o arrebatamento. Principalmente que eu tenho um de 7 anos que está começando a perder a inocência. Não que ele esteja perdendo a inocência, eu ainda o vejo muito inocente porque eu preservo a inocência dele. Não deixo ele ver desenho animado que traz tudo quanto é porcaria do mundo, que muda, né, a mentalidade da criança, que faz com que ela cresça mais rápido. Mas eu ainda consigo manter um certo invólucro, né, na vida deles. Mas eu sei que ele com 7 anos, ele a qualquer momento ele pode descobrir certas coisas que o façam perder a inocência, né? É um tempo que só Deus sabe de cada ser humano, mas existe esse limite, né? Que a criança, ela passa da inocência e ela começa a não ter, já ter condição de responder sobre os seus atos conscientes. Já o de 4 anos, não. 4 anos tá muito novinho ainda e tal. Inclusive ontem na oração ele pergunta: mamãe, quando a gente for pro céu, Jesus vai me ensinar como é que se faz a estrela? Eu na hora eu fiquei, claro que vai. Aí o pai já respondeu, porque infelizmente meu marido não tá acreditando no arrebatamento. Ele aceita ouvir tanta coisa, mas ele é simpatizante, aceita calado para não brigar comigo, me tolera. Mas ele respondeu na hora: não, daqui a 95, 85, 80 anos você vai ver, Jesus vai te ensinar a montar as estrelas, né? Cortando o discurso, porque não acredita que a criancinha, o nenenzinho, o menininho dele se vá. Enfim, meus amados, mas o meu coração já está pronto. Eu moro na Itália, eu tenho falado que eu vivo muito problema aqui na Itália, porque a Itália está de perna quebrada, agora a gente está sendo rodeado pelas ameaças aí do grupo terrorista que diz que está vindo para Roma. Eu estou longe de Roma, mas é sempre a Itália, eu estou no sul da Itália. Porém, sabe, tirando esses problemas, problema de crise econômica na Itália, que não tem trabalho e tal, eu ainda tenho uma vida boa. Pra vocês terem ideia, eu tenho Sky na minha casa, eu tenho um apartamento muito bom, não passo fome, não passo falta das coisas. Se a gente tem um aniversário por aí, a gente ainda consegue comprar um presentinho de 10 euros, né? E ir nesse aniversário. Meu filho vai fazer aniversário agora dia 30 de março, a gente está pensando em conseguir fazer uma festa, pode ser que dê certo. Teria condição de fazer um pequeno sacrifício e dar a ele essa joia de celebrar o seu aniversário com os amiguinhos de escola. Então, assim, basicamente a minha vida é cômoda. Ela é atribulada porque tem dia que a pressão aperta. Igual agora, enquanto eu tô falando pra vocês, eu sei que o meu marido tá lá embaixo na garagem porque não tá trabalhando. E hoje é segunda-feira, uma plena segunda-feira. Pra mim são 11 horas da manhã, né? Uma pessoa que tem trabalho 11 horas da manhã, ela tá trabalhando e não que tá na garagem da casa com o carro parado sem serviço pra fazer. Mas a gente está caminhando. Eu sei que eu preciso fazer as compras para casa ainda essa semana. Sei que a gente pode arrancar de algum lugar um dinheirinho, dá para fazer. Estamos passando a vida. Mas eu estaria naquela condição, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, então eu não quero subir para o céu agora. Eu quero esperar eles crescer, né? Pelo menos eles virarem homem, né? Ter uma... Não, meu amado, não, minha amada. Todos os dias à noite a gente está orando. E eu tenho falado que Jesus está voltando para os meus filhos. Eu falo para eles que quando eles estiverem longe de mim, longe do Pai, longe de alguém adulto, estiverem sozinhos, no meio de uma situação que eles podem cometer coisas erradas, que eles precisam ter em mente que tem Deus que vê todas as coisas, eles precisam temer a Deus, porque Jesus, quando voltar, ele não vai levar com ele quem está em pecado. E a minha vida tem sido essa: preparar-me para o arrebatamento, preparar meus filhos para o arrebatamento. Eu vivo a vida normal? Sim. Igual agora que eu tô falando, já limpei a casa toda, já lavei roupa, já praticamente cozinhei, já fiz coisinhas minhas aqui, coisas que não tem nada a ver com Deus, de Bíblia e buscar Deus, oração, mas
a consciência, o coração estão preparados. Quer dizer, se Jesus voltar hoje, eu não vou ser pega de surpresa. Eu não vou olhar ali para Jesus no céu quando eu subir nas nuvens e virar para ele e falar: ó Jesus, mas não podia esperar mais um pouquinho só para eu crescer meus filhos? Não, eu vou estar tão feliz. No dia que eu tiver que subir, se for agora, eu estou feliz. Eu já estou feliz. Eu não estou todos os dias segurando com a mão como fez Ló. Espera mais um pouquinho. Não, peraí, vem dormir na minha casa. Não, vamos fazer. Os anjos, para vocês terem uma ideia, quando eles entraram em Sodoma e eles foram até Ló, eles não queriam esperar, eles não queriam comer, eles não queriam dormir, eles já queriam ir embora rápido. Tanto que eles falam: depressa, depressa, depressa. Leve daqui sua mulher e seus filhos, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Então ali existia Ló fazendo de tudo para de algum modo ainda manter o tempo que ele podia. Ele tentou embrulhar o máximo que ele pôde, praticamente. E será que nós, né? Será que tem alguém aqui que está me ouvindo que não estaria fazendo isso? Que de algum modo está desejando no seu coração estar com Deus, conhecer Jesus, viver a vida eterna, mas também está desejando concluir certas situações na sua vida. E continuando aqui, o terceiro tipo, só para eu conseguir fechar essa linha de raciocínio, são aqueles que é o exemplo da mulher de Ló, que olhou para trás. Porque ela tá porque o primeiro exemplo é aquele crente que quer ir para o céu a todo custo, a hora que for para ele tá bom, melhor do que isso não se podia fazer. O segundo é aquele que quer ir para o céu, tá se preparando, faz parte das virgens prudentes, mas tem alguma coisa aqui que tá prendendo ela em nostalgia, em amor, em sonhos, e ela fica decepcionada, desiludida com essa história, porque eu tenho tantos projetos que estão chegando na minha vida que eu gostaria sempre de 3 pontinhos, mas na misericórdia, como Deus fez com Ló, vai fazer com você e vai te levar para o céu, querendo você ou não, né? Porque apesar de tudo isso, o seu coração ele tá mais inclinado para Deus do que para as coisas do mundo. Infelizmente, meu amado, minha amada, filho é mundo. Os filhos, os nossos filhos são coisas deste mundo, não coisas do reino de Deus. Lá é tudo um outro discurso. A família de Deus não é só você que é mãe de filho A, B ou C, ou seu filho que é seu, entendeu? Lá é todo mundo junto, é uma família só. Tanto que quando Maria e acho que Judas ou um outro apóstolo bateu na porta de um lugar onde Jesus estava pregando, aí o pessoal veio até Jesus e falou: olha, sua mãe e seu irmão, eles estão te chamando. Jesus viu e falou: vocês são minha mãe e meu irmão. Sabe? Então é isso que Deus está deixando claro pra gente. E essa terceira categoria é a categoria da mulher de Ló, que conseguiu sair da cidade, que conseguiu ser retirada daquele ambiente que iria ser destruído, mas olhou para trás. Quer dizer, a cobiça, o amor, o desejo, o mundo para ela tinha muito mais importância do que a salvação, a vida. E ela virou a estátua de sal. O que isso significa? Isso significa esse crente que nesse exato momento que está me ouvindo aqui, ele está muito preparado e ele vai até quase que sair. Não é que ele vai chegar na metade da altura do céu e ele vai cair para baixo. Não, é que no último momento ele vai perder a sua coroa, ele vai perder a sua salvação, ele vai ficar para trás e a cidade vai ser castigada. Depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Quem ficar para trás no arrebatamento vai ser morto. Quando o mundo for castigado pelo anticristo, vai ser morto. A Bíblia fala em Apocalipse que os santos que vão vir da grande tribulação, que não quiseram aceitar a marca da besta e perderam as suas vidas. A Bíblia fala que o anticristo vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer e ele vai perseguir os santos e ele vai vencer sobre os santos. Quem não subir no arrebatamento, querido, querida, vai ser castigado e vai ser morto. Porque vai ser morto quando a cidade for castigada. O mundo vai sofrer as iras de Deus, as taças das iras de Deus. Vai cair meteoro do céu, vai se arrebentar no mar, 1/3 do mar vai ser destruído, vai cair estrela do céu em cima das fontes de águas, as águas doces vão se converter em sangue. O sol vai queimar a pele do povo que fica na terra, vai ter um aquecimento global nunca mais imaginado, terremoto, tsunami. A Bíblia diz
que não vai ficar uma ilha. A Bíblia diz que não vai ter uma montanha em pé nessa terra, vai se aplanar tudo. A Bíblia diz de guerra, a Bíblia diz que o anticristo ele vai perseguir o povo. A Bíblia fala das pestes que vão vir do exército dos demônios que vão vir do rio Eufrates. 200 milhões de demônios vão vir, eles vão picar quem receber a marca da besta. E quem não receber vai fugir. Vai passar frio, vai passar fome, vai passar dor, vai passar doença, vai passar aperto, vai passar angústia. Com filho ou sem filho. Se você que está me ouvindo está com filho pequeno, ainda na idade da inocência, você vai sofrer 2 vezes. Você vai sofrer todos os castigos da grande tribulação que está às portas, não tem jeito, e ainda vai sofrer a tristeza de não ter seus filhos. Por um lado, você vai estar consolado porque você sabe que seu filho não vai passar o que você vai passar e ele já vai estar lá no céu. Mas você ficou para trás e você não tem mais o seu filho para te ver. Você não vai poder abraçar, beijar, crescer seu filho. Quer dizer, os nossos sonhos nessa terra, nesses dias atuais, são em vão. A Bíblia fala, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouro no céu, que lá não se consome nada. Então, meu querido, o exemplo da mulher de Ló é o exemplo que até saiu da cidade, quer dizer, saiu do mundo, saiu daquela condição mundana. Mas no último momento, o coração dela estava tão apegado a Sodoma que ela olhou para trás. E é essa pessoa que está para ser arrebatada que no último momento ainda vai ter o coração mais apegado às suas paixões do mundo do que a mensagem da vinda de Cristo. E Deus conhece o coração do homem. Ele sabe o que realmente conta no seu coração, o que realmente tem mais valor, aquilo ao qual o seu coração está mais preso. E é ali que está o perigo, o problema, meu querido, minha querida. Se o seu coração ele é preso a certas coisas, é normal, eu sou apaixonada com meus filhos, o meu coração é preso aos meus filhos, eu pelos meus filhos, eu enlouqueceria, mas eu ainda assim desejo mais ver Cristo do que ver meus filhos crescerem. Entendeu a balança aqui como funciona? Ainda que eu tivesse uma casa que eu acabei de construir nova, eu fiz anos e anos de trabalho e sacrifício, eu ainda assim não pensaria 2 vezes em perder aquela casa e subir para o céu e estar com Cristo. Em momento nenhum eu teria remorso ou peso ou pensar no meu coração, eu queria tanto aproveitar mais um pouquinho, não. Então é essa situação que Deus está me trazendo hoje, esse incômodo no meu coração. Deus ele está trazendo essa mensagem. Depressa, porque se você não for embora, você vai morrer quando essa cidade for castigada. Eu queria te dizer uma coisa, caso você ainda não entendeu, desculpa a agressividade dessa mensagem, mas é assim que Deus faz. Isaías, Jeremias, eles não iam nas praças gritar com muita tranquilidade. João Batista era quase considerado um estúpido, de tanto que ele falava de modo agressivo, mas as coisas de Deus, elas precisam ser colocadas de modo real. A gente tem que estar com o pé no chão, e hoje o pé no chão é essa, Jesus está voltando. E se você está apaixonado com seu carro novo, com seu curso na faculdade, que você conseguiu passar no vestibular com tanto sacrifício e entrou para a faculdade, eu sei que mais ou menos o ano escolar começou agora no Brasil, está para começar, então você está entrando para a faculdade que você tanto desejou, talvez você vai entrar para a faculdade de medicina, tudo está contribuindo para você aí, você tem até o dinheiro para pagar a mensalidade, você não vê a hora de começar o seu sonho. Eu queria te dizer, meu querido, se você tem Jesus e está nessa condição, você pode ter certeza, se o arrebatamento acontecer e você ficar para trás, você vai continuar indo para a faculdade no primeiro tempo, não sei por quanto tempo, por quantos meses, não sei se por 3 anos e meio você vai conseguir frequentar a sua faculdade de medicina, mas uma coisa é certa, quando a igreja subir, o anticristo vai ser liberado. Porque aquele que o detém se chama igreja. Aquele que o detém se chama igreja. Porque se o anticristo for liberado com a igreja na terra, o anticristo ele vai querer impor à igreja, colocar a sua marca. Porque a Bíblia diz que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é essa, um acordo de paz, e vai obrigar que pequenos, grandes, ricos e pobres coloquem a sua marca na mão direita ou na testa. Como é que pode uma igreja resistir a isso? A igreja só vai poder resistir à marca do anticristo se ela morrer. Porque a Bíblia diz que quem não aceitar a marca da besta vai ser morto. E Jesus, ele não vai levar uma igreja morta para o céu. Ele não vai ressuscitar uma igreja ao todo. Ele vai ressuscitar aqueles que já morreram em Cristo. Mas em 2 Tessalonicenses diz, nós, os que estivermos vivos, subiremos juntos nas nuvens a encontrar com Deus. Não abrir piscar de olhos logo depois daqueles que subiram mortos em Cristo. E vamos nos encontrar. Meu pai morreu salvo. Meu pai morreu salvo.
E ele não sei se ele vai ter galardão no céu não, mas eu sei que meu pai morreu salvo, porque no último momento que ele estava com câncer no pulmão, ele se arrependeu, ele aceitou realmente a Jesus Cristo. Ele já era uma pessoa crente, ele sempre temeu a Deus, ele nunca colocou uma estátua de santo dentro de casa e nunca aceitou que minha mãe fizesse, porque minha mãe é católica. Mas meu pai viveu uma vida muito perversa, muito errada, muito arrebentada. Mas no último momento, ainda que ele passou algum tempo com raiva de Deus por causa da desgraça a qual ele se encontrava, Deus esperou ele se arrepender e ele se arrependeu e ele mudou e salvou e se salvou no podre, com o pulmão podre, com a garganta cheia de pus, que quando ele abria a boca eu via aquele pus na boca dele, que eu não sei como que ele respirava, com a morfina, tomando morfina para não sentir dor por causa da doença. Mas no último momento, nos últimos dias, já sem conseguir falar, ele conseguiu uma força que veio de Deus e falou: aceito, sim, 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 com alegria no rosto. Depois ele morreu. E meu pai, ele vai estar no céu quando eu subir no arrebatamento. Eu vou encontrar com ele lá, com o corpo glorificado, meu amado e minha amada. Então, se você está apaixonado com o seu curso de medicina, arquitetura, engenharia, ou com que sabe o que na sua vida, você pode ter certeza que talvez no primeiro tempo você vai continuar vivendo, mas já com a consciência, eu não subi para o arrebatamento, ali já mudou tudo. E a sua alegria vai virar a sua desgraça. Porque a Bíblia diz que esse mundo vai sofrer a ira de Deus, ele vai ser destruído. Céus e terras passarão. Céus e terra passarão. A Bíblia fala de cataclismas mais imaginados antes acontecendo nessa terra. Então, meu querido, se você acabou de fazer a sua casa, você finalmente conseguiu concluir esse sonho. Você vai gozar dela até o dia do arrebatamento, mas depois que acontecer o arrebatamento, essa casa vai virar um peso para você, uma amargura no seu coração, porque você vai olhar para ela e vai falar: por causa disso eu não subi. Porque meu coração estava mais apegado a essa casa do que a mensagem da salvação, da redenção da igreja. Eu agora poderia estar lá com meus irmãos nas bodas do Cordeiro, mas eu estou aqui na minha amada casa, de mármore, bela, com tábua corrida, bela pintada, toda perfumada de nova, linda, com todos os seus cômodos, com toda a tecnologia que eu quis colocar dentro dela. Eu coloquei a televisão, eu coloquei o fogão, eu coloquei a geladeira de última geração. Mas e aí? Se eu não puser a marca da besta, eu não vou poder encher a minha geladeira de mantimento. Se eu não colocar a marca da besta, eu não vou poder pagar a conta de luz. Se eu não colocar a marca da besta, eu não posso pagar a água. O que eu vou ter nessa casa? Essa casa vai ser tomada pelo governo porque a gente paga imposto. Mas se eu não tiver a marca da besta, como é que eu pago o imposto dessa casa? Você consegue entender o que está acontecendo, meu querido? Desculpa ser a sinceridade, mas é a realidade. Essa é a realidade que a gente está vivendo. E olha aqui. Tendo ele hesitado, tendo ele, capítulo 20, versículo 16. Tendo ele, no caso Ló, hesitado, porque Ló não queria sair de Sodoma. Ló não queria ir embora. É um justo, sim, mas ele não queria ir embora. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, a família inteira. Eles não queriam ir embora. Deus falando: vou destruir. Os anjos falando: nós vamos botar fogo, isso aqui vai acabar. Nós queremos ficar. Eu tô amando a minha vida. Tem coisa aqui que vale muito. Eu não quero perder o meu tesouro, os meus bens, as minhas conquistas, as minhas vitórias, sonhos realizados. Então eles o tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. O Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã que está me escutando, o arrebatamento é vida para você. Se você for arrebatado, você não vai nem ver a morte. Você não vai cair doente, você não vai sofrer uma bala no peito, você não vai ser atropelado por um carro, você não vai ter o anticristo te decapando a cabeça. É vida. O céu é vida, a eternidade é vida. Seus filhos vão ter uma vida muito melhor do que a terra pode oferecer. Você vai viver. Você talvez tenha passado uma vida de dor e sofrimento, sacrifício, de lágrima, de perseguição, de opressão, de angústia. Lá não. Lá você vai ser feliz porque as suas lágrimas vão ser enxugadas. Eu não tenho ideia, meu irmão e minha irmã, do que Deus está preparando no céu. Mas uma coisa eu tenho certeza: é vida, é vida. Hoje isso que a gente vive não podemos dizer que é vida. Ainda que a sua vida pareça que está indo muito bem,
Nós temos sempre uma angústia no coração, um peso. A gente liga a televisão, eu gostaria de ligar minha televisão e ver o jornal dizendo: hoje foi inaugurada uma praça nova e crianças vão brincar nos joguinhos maravilhosos, a praça é limpa. Hoje o hospital da cidade deu alta para 45% dos seus doentes, porque todo mundo conseguiu ser curado. E aqueles que estão no nosso hospital hoje são as grávidas que estão ganhando nenéns, são esses velhinhos que estão muito velhinhos e eles precisam de alguns cuidados especiais, mas logo em seguida também vão receber altas. São pessoas que estão aqui por um motivo muito estúpido, né? Então o hospital tá vazio. Essa seria a notícia que eu gostaria de ver. A notícia que eu gostaria de ver hoje foi inaugurado um novo condomínio no centro da cidade de Belo Horizonte e famílias inteiras estão entrando para morar nas suas novas casas. Por quê? Porque essas famílias cresceram em filhos, os casais tiveram mais filhos, então a casa de 4 cômodos que eles tinham antes, quando eram com um filhinho só, né? Um quarto pro filho, um quarto pra mulher, pro marido, uma sala, uma cozinha, um banheiro, já não dá mais. Então eles tiveram que comprar casas novas com mais 4, 5 quartos, porque a família aumentou. Essas são as notícias que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ligar o jornal e ter a notícia. Hoje as passagens de avião para a África, elas estão mais baratas. Por quê? Porque na África agora a hotelaria, né, o turismo está aumentando, porque tá ficando cada dia mais próspera a África. E não mensagens que tem gente morrendo lá, não. Hoje o telejornal vai dizer que hoje nós vamos lá para a China, porque tem turismo na China, porque se pode comprar, vender e fazer coisas boas. Meus irmãos, eu não tenho ideia de qual tipo de notícia que eu gostaria de ver no telejornal. Foram abertas novas escolas com mais novos sistemas de tecnologia, de ensinamento, de moderno. Eu não sei, eu não consigo me expressar. Sabe, o canil da cidade hoje, ele tá oferecendo novos cachorrinhos porque nasceram de raça tal, e todo mundo tá ali lotado, tem fila para pegar os animaizinhos. Sabe, meu querido, eu queria ligar o jornal e ver notícia boa, mas não tem jeito, não tem uma notícia boa no jornal. Eu gostaria de ligar o jornal, hoje sai no cinema, nessa sexta-feira, o novo filme da história dos carros que vai agradar as crianças do mundo inteiro. E não Dragon Ball, não filmes de terror, não filmes de horror, não artista que faz que sabe o quê. Meus irmãos, é isso. É isso. Ligar talvez a televisão e vai sair uma novela nova. Mas é a novela que conta a história de Davi. De Davi. A história de Davi, essa é a novela, a história de Davi, como a Bíblia diz, exatamente como a Bíblia explica. E ali a gente veria a novela que seria a história de Davi. Não adultério, não assassinato, não traição, não homossexualismo, essas coisas. Meu irmão, eu não sei o que te explicar aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo ser muito clara no que eu estou falando. Mas infelizmente, você ficando nessa terra com as paixões que você tem, você vai ligar a sua televisão, ainda assim vai continuar a ver sangue. Se você vai acabar com um dia que você vai apertar o telecomando da sua televisão, o controle remoto, vai sair sangue no seu dedo, de tanta desgraça que está sendo feita. E eu te digo uma coisa, não tem jeito. Deus ele não vai resolver o problema do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Tem muito pecado, tem muita maldade, tem muita maldição. Chegou num processo irreversível. Desde que Adão comeu aquela fruta com Eva, entrou num processo irreversível. E foi só piorando com o passar dos anos. Existe um inferno no centro do coração da Terra. Você acha que um planeta que tem um inferno no centro dele pode andar avante? Um planeta que está pesado de pecado tem uma náusea constante, porque é como se fosse o estômago do planeta, está queimando. Os animais, a natureza, tudo que está aí, está clamando por justiça, está clamando por mudança, está clamando vida. Por que nós estamos debaixo dessa maldição? Terremotos, tempestades, tsunamis, vulcões e todo tipo de cataclisma, nuvens terríveis no céu, nuvens terríveis por todo o céu de todo o planeta, as chuvas agressivas, a seca. Se você não consegue entender que esse planeta não tem mais solução, vai acontecer o quê? Vai acontecer que não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló ainda. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência. Todo o tempo Ló entendia a situação, mas ele relutava contra ela.
Mesmo assim, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar, que significa pequena. Quando Ló chegou a Zoar, olha, porque eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Deus não vai poder fazer nada enquanto sua igreja estiver aqui. Ló então chegou a Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Abraão intercedeu por Ló. Todos nós sabemos a história. Hoje existem pessoas que intercedem por cada um de vocês. Eu creio que na minha vida eu já tive quem intercedesse por mim. Talvez tenha alguém que ainda ora por mim. Sabe, meu querido, minha querida? E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, fogo como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Foi Deus que teve misericórdia de Ló, porque Abraão intercedeu por ele. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E a minha pergunta para você hoje é essa: será que você vai olhar para trás no último momento? Meu querido, minha querida, pode ser que nós vamos chegar no momento nessa terra que vão acontecer coisas que você não vai ter dúvida. Realmente está chegando o dia, está chegando a hora. Mas será que você vai olhar para trás e o seu coração ainda vai ficar olhando para os seus bens, para a riqueza, para o reino, né, que você tem na sua vida? E aí você vai virar uma estátua de sal, você vai morrer, você vai sofrer a perseguição do anticristo? Oh, meu amado, minha amada, é com muito, muito, muito temor que eu dou essa mensagem hoje, mas isso está no meu coração. Isso está no meu coração. Olha só, Jeremias capítulo 7. Eu espero que Deus me dê sabedoria para concluir essa mensagem, porque eu estou procurando fazer de tudo, não humanamente, mas dentro da minha força também. Eu estou procurando fazer de tudo para provar para você que você precisa colocar no seu coração sem estar preso a nada. Por mais que a sua vida está te oferecendo flores e belas flores, você precisa desprender o seu coração do reino da terra. Você precisa, nesse momento, colocar o seu coração e dizer: Senhor, eu aceito de todo o meu coração. Se eu não vou ver meus filhos crescerem nessa terra, se eu não vou continuar a viver na casa que eu tanto tive com sacrifício, se eu não vou frequentar o curso na universidade até o final, se eu não vou começar a trabalhar nesse emprego novo que eu arrumei, que vai trazer tanta bênção para minha família, se eu não vou poder fazer que sabe o quê? Eu quero ver o Senhor. Se eu puder viver as coisas que eu tenho, enquanto eu puder viver, é lucro, é bom. Mas se o Senhor quiser vir agora e levar a gente desse mundo, Senhor, o meu coração ele está completamente disponível. E a partir de hoje, a mensagem que mais eu vou amar é a mensagem da tua vinda. Parece loucura, meu irmão, parece extremismo, minha irmã, mas Deus tem que ser o centro na tua vida. Deus ele tem que ser a maior cobiça, o maior amor, a maior paixão, o maior desejo, a maior fonte de esperança. Se ele não for, meu amado, minha amada, nós poderemos estar perdidos. Você pode estar caminhando por caminhos de mal, por caminhos de morte. Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês uma coisa. Eu espero que eu consiga concluir esse vídeo agora com esse texto aqui. Jeremias capítulo 6, 16. Jeremias é um livro bíblico muito voltado para Israel, mas se a gente lê esse livro aqui, a gente colhe muito para nós. O tomate cai em cima da gente, colhe verde para não colher. Como é que é? Joga verde para colher, planta verde para colher madura. É mais ou menos isso aí. Olha aqui, versículo 16, assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no.
Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observem, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra. Trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor. Veja, aí começa a falar aqui de um exército do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Depois eu quero ler para vocês sempre Jeremias capítulo 7. Do versículo 16. Quando Deus vir, diz a Jeremias: e você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Você não vê o que estão fazendo na cidade de Judá, nas suas ruas em Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses, para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Jeremias capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 21, ou 19, já tá bom. Depois capítulo 7, do versículo 16 ao 20. Deus, ele tá colocando sentinelas hoje no meio do povo. Onde vocês veem, vocês vão ver sempre alguém que está gritando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Volte o seu coração para Deus. Arrependa-se dos seus maus caminhos, consagre-se ao Senhor. Busque tesouros no céu, porque na terra a traça e a ferrugem consome. Depois em Jeremias, Deus já vira para ele e fala: não ore mais por este povo e nem faça súplica ou pedido. Depois ele justifica o porquê. Ele fala que as crianças, os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Deixa claro aqui, rainha dos céus. Hoje o mundo está se colocando cada dia mais para a rainha dos céus. No Brasil, a Aparecida do Norte. Na Europa, Maria, a Madoninha, como eu digo sempre. Se você vai ver aí nos Estados Unidos, a Isis, Isis, como chama aquela deusa lá? Se você vai na Índia, você vai ver a Shiva, rainha dos céus. No Brasil, a gente ainda tem a Iemanjá, sabe? Aonde a gente vai, tem uma potestade feminina, colocada como uma rainha para aquele povo. Isso aqui é um exemplo de tantas demais idolatrias. Depois disso, ainda queimam incenso para os outros deuses. E aqui fala violência, fala de morte, fala de pecado sexual, tudo que está acontecendo no mundo. Vai chegar um momento que Deus vai falar: não ore mais por ninguém, não interceda mais para a salvação de ninguém, basta, basta, basta. A minha ira vai cair sobre essa terra. A gente já está ouvindo, e eu estou falando isso justo para concluir, porque já está avançando muito esse vídeo, mas eu estou falando isso justo para concluir. Nós chegamos num tempo que o Espírito Santo tem tocado o coração da igreja e está dizendo, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Eu já tenho 4 anos que o Espírito Santo está me falando: Ana, não tem mais tempo de pecar. Você não pode mais pecar, porque a qualquer momento você vai ser tirada desse mundo. E isso está acontecendo com muitos irmãos. Infelizmente, eu recebi um comentário. Eu gostaria que essa pessoa ouvisse esse vídeo hoje. Eu imagino que esse é um cristão que está dentro dessas igrejas que está pregando prosperidade, sucesso e tanta coisa boa. Mas eu gostaria de mostrar a mensagem que esse senhor colocou para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar.
Acho que eu tô sem internet. Deixa eu ver aqui. Ele escreveu, um senhor, eu não vou dizer o nome dele não, mas ele escreveu assim: irmã, tente profetizar Deus te dizendo que o mundo viverá em paz. E aí ele continua, deixa eu ver se eu consigo ler para vocês o comentário dele. Tente profetizar. Irmã, eu vou ler porque acho que é importante, né? Vamos ver aqui, eu quero ler com vocês. Irmã, tente profetizar Deus te dizendo que o mundo viverá em paz. Quem está destruindo tudo é o diabo. Ele ainda entra nas mentes das pessoas e faz com que elas fiquem divulgando sonhos de destruição. É isso que o diabo quer. O diabo manda matar, causa terremotos, guerras, mortes, derruba aviões, etc. Certamente Deus não faz essas coisas. Deus não manda ninguém jogar bombas nucleares no Japão. Enfim, tudo isso que você está dizendo é obra de Lúcifer. Pare com isso e comece a rezar para poder salvar a sua alma. Deus não vai acabar com o mundo ou criar eventos desastrosos. E se quiser arrebatar, é só desligar corações e mais nada. Deus criou as pessoas não para trazer sofrimentos. Pense na existência de Deus, Jesus e o Espírito Santo, e assim nada de mal vai acontecer. Pastora, pare de divulgar coisas erradas a respeito de Deus, senão você vai direto para o inferno. Divulgue o amor e nada de ruim acontecerá ao mundo. Pense nisso. Logo você, pastora, vai dizer que Deus derruba aviões, cria guerras, manda carros, recados por sonhos, etc. Nada disso é verdade. Deus é um só e é bom. Não quer nada de ruim para os seus filhos. Foi isso que um senhor me respondeu no meu vídeo que eu revelei sobre o sonho profético que eu tive. E sabe, meu querido, sabe? Deus, ele vai derramar sua ira como ele fez em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis. A gente acabou de ver aqui junto. A gente vai ver também Jeremias falando que Deus, ele vai derramar sua ira, tá? Olha aqui, ó. Estou colocando obstáculos diante deste povo, pais e filhos tropeçarão neles e vizinhos e amigos perecerão. Jeremias capítulo 6, versículo 21 em diante. Assim diz o Senhor: veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montando seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que estão dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza, lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Deus, Jeremias capítulo 6, versículo 27. O irmão está falando que Deus não faz nada disso não. Jeremias está te respondendo. Eu o designei para o examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias e estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. E aqui, meu irmão, meu caro irmão que deixou aquele comentário, a Bíblia está cheia de exemplos. Eu poderia procurar aqui para tentar te provar, mas eu acho que não vale a pena, no sentido porque o que eu queria deixar eu já coloquei. Porém, Deus, ele derrama assim a sua ira sobre a terra. Se você ainda não está acreditando nisso, eu te aconselho a ler a Bíblia. Você vai lá no livro de Apocalipse, você vai ver as iras, né? As taças da ira de Deus. Eu queria só ver se eu consigo. Aqui, ó, 7 taças da ira de Deus. Deus não faz terremoto, como diz o irmão, o senhor, que eu não sei nem se ele é irmão. Deus não manda terremoto, Deus não manda isso, Deus não manda aquilo. Então ouvi uma forte voz, Apocalipse capítulo 16, que vinha do santuário e dizia: 7 anjos vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus.
O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tiveram a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu és santo, que és e que eras, porque julgastes estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E eu ouvi do altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Deus tem domínio sobre essas pragas, não Satanás. Contudo, recusaram a arrepender-se e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo o reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das suas obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos reuniram no lugar em que, em hebraico, é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes de trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Deus mandou o terremoto, não Satanás. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Caro Senhor, que comentou essas palavras que eu li. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. E aqui continua. Deus se lembrou de seus crimes. Olha aqui, Apocalipse capítulo 18. Versículo 4: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. E aqui tem Jeremias 51:6, Isaías 54, do 9 ao 10, 1 João capítulo 2, do versículo 28 ao 29, todo o capítulo 3, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, 5, do versículo 1 ao 11. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe da mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que a ela se entregou em seu coração. Ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas alcançarão morte, tristeza e fome e fogo consumidor, pois o poderoso é o Senhor Deus que a julga. Aleluia, glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Declara a todos, Apocalipse 22, 18, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim,
venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu poderia continuar lendo muita coisa aqui. Aliás, eu leria toda a Bíblia. Mas aqui eu deixo claro para vocês, ou para você que está pensando que o mundo vai continuar essa maravilha, você pode sentar e pode esperar. E se você é como a mulher de Ló, provavelmente vai virar uma estátua de sal. Provavelmente vai participar da ira e vai ser morto pelo anticristo. Se você tem sonhos, se o seu coração está preso nesse mundo, eu te digo mais uma vez, em nome de Jesus, toma cuidado. Toma cuidado, porque a água está começando a esquentar. Vocês já ouviram a falar como que o sapo morre? Ele não vai ser colocado na água fervendo, porque ele salta, mas ele é colocado na água fria, a panela é colocada no fogo morno e ela vai esquentando aos pouquinhos, a temperatura do corpo do sapo vai se adaptando à temperatura da água, e quando ela começa a ferver, o sapo já está tão habituado com aquela temperatura que é tarde demais, não tem mais como sair. Deus, ele vai purificar essa terra com fogo, e isso está proclamado, isso está profetizado, isso está decretado. Não é eu que estou tendo sonho, não é um irmão A, o irmão B, o irmãozinho C que está dando sonho de tsunami, sonho de meteoro caindo na terra, sonho de coisas terríveis acontecendo. Isso é o Deus Todo-Poderoso que está anunciando juízos das suas pragas vindo. Se alguma coisa está para acontecer antes do arrebatamento, eu, Ana Paula de Souza, não sei. Não sei se vai vir tsunami antes, não sei se vai vir meteoro antes, não sei se vai vir terremoto, maremoto, seja lá o que for antes. Mas eu tenho certeza que o arrebatamento ele está para acontecer. Não tem mais profecia, não existe mais nada que está para acontecer que aconteça antes do arrebatamento. Para o arrebatamento não existe profecia, mas existe um sinal. Mateus capítulo 24, todas essas coisas vão acontecer. E logo em seguida, Jesus advertia com a parábola das 10 virgens. Ele advertiu com a parábola dos talentos. Então Jesus depois, ele estava assim, primeiro ele fala dos sinais do fim dos tempos, e logo em seguida ele começa a enfatizar sobre as virgens, sobre o arrebatamento. Você lá na frente tem o livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e você vai ter tanta coisa mostrando. Então se você não está acreditando que o mundo está pegando fogo já, que está acabando, se você talvez vive no mar de rosas, eu não sei, se você quer ficar, você fica. Desculpa apelar, mas é a realidade. Se você quer ficar, então que você fique, porque vai ficar. Deus, ele em momento nenhum, ele vai insistir para você a ponto de mudar os desejos inclinados do seu coração. Ele vai fazer de tudo para te alertar, ele está fazendo de tudo para te atrair para ele. Com amor te atrair, assim que Deus nos atrai, com amor, com o Espírito Santo, com as sentinelas, com os profetas. Nos últimos dias, os jovens, os velhos terão sonhos, terão visões. Se você não quer acreditar em tudo isso, e ainda assim não quer acreditar nos cataclismos e tanta coisa, e está botando a culpa em Satanás, Satanás não é superior a Deus. Satanás não está numa posição de decidir o que faz e o que ele não faz. A Bíblia diz que é Deus que o permite fazer o que ele está fazendo, para provar o homem, para separar o trigo do joio. Mas é o coração do homem que é inclinado para o bem ou para o mal. Ou então, melhor ainda, o coração do homem é inclinado ou para Deus ou para o mundo. E se o teu coração está inclinado para o mundo, você vai ficar no mundo. Só que tem um problema, o mundo que você conhece e ama vai ser destruído, e você vai ser destruído com ele, de um modo ou de outro. Então eu estou deixando esse vídeo pedindo a você, em nome de Jesus, por favor, pelo amor de Deus, comece a refletir, repense nos seus valores, por mais que seja valioso para você, coloque no seu coração o reino de Deus. Porque se você continuar batendo de frente no seu coração, que é só lá que você bate de frente. Às vezes você com a boca fala uma coisa, mas no coração você faz outra. Toma cuidado. A Bíblia diz, vigie para que você não perca a sua coroa. A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu não estou preocupada com a opinião de quem não conhece Bíblia. Eu não estou preocupada com a opinião de quem é de religiões que se batem a adorar outros deuses que não é o Deus Todo-Poderoso. O primeiro mandamento diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento dos 10 mandamentos diz, amarás o Senhor teu Deus e não faça estátuas de escultura e não te prostres a adorar diante dela e etc.
Então eu não estou preocupada se pessoas me colocam a criticar aqui, falando que Deus é amor, que inferno não existe, ou se inferno existe, vai para quem está blasfemando, etc. Eu estou falando com quem conhece Bíblia. Essa conversa que eu estou tendo aqui é para a igreja, é para as virgens que estão separando o seu azeite. Eu não estou preocupada se quem está me criticando aqui acredita em que sabe o quê. Toda essa fantasia, toda essa ilusão. Mas eu estou conversando com quem pertence à igreja de Cristo, que está correndo risco, como Ló. Ló estava correndo perigo. Ló estava correndo perigo. Mas Deus teve misericórdia de Ló por causa de Abraão, que intercedeu por ele. Hoje nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ló hoje, Abraão aqui, ele faz a imagem quase que do Espírito Santo intercedendo dentro do seu coração nesse momento, te dizendo, querido, querida, dá atenção a essa mensagem. Por mais que você tenha coisas que te prendem nessa terra, comece a mudar o desejo do teu coração, comece a ser mais aberto, comece a aceitar, comece a ser mais disponível ao reino de Deus. Não bata de frente, não questione, não critique, mas aceite a salvação. O mundo, meu querido, minha querida, sempre foi assim. Pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas se casam, pessoas têm filhos, pessoas crescem filhos, pessoas veem filhos crescerem, pessoas têm casas, pessoas vão para a faculdade. É um ciclo já dá séculos. Acabou que caiu em cima da sua cabeça. No momento é você que está vivendo, que sabe o que é de bom nessa terra. Porém, meu amado, minha amada, vai chegar um momento que Deus precisa pôr um basta. Porque enquanto você está vivendo em joia e felicidade, tem gente morrendo, martirizado nesse exato momento. Tem crianças sofrendo coisas terríveis. Tem um mundo cheio de pecado. Tem a natureza que geme com gemidos inexprimíveis. E tem a glória de Deus, a santidade de Deus sendo ofendida pelo pecado do homem. Deus tem planos melhores para nós. Se o tesouro que você tem nessa terra fosse tão importante, Deus não teria determinado que você vivesse no máximo 120 anos, como ele fez lá em Gênesis. Quando ele viu que o pecado do homem era muito exagerado, ele falou, basta, vamos limitar o tempo de vida do homem para uma geração. Então, se a nossa vida fosse tão boa, fosse tão maravilhosa, se você quer esperar chegar na velhice, então, para falar, eu fiz tudo, eu cumpri todas as minhas obrigações de ser humano nessa terra, e agora Deus, se quiser, pode me levar, toma cuidado em nome de Jesus. Toma cuidado em nome de Jesus. Você pode ter certeza que ainda que você tenha nesse momento a maior maravilha na tua vida, a maior bênção, que seja um filho, uma filha, um casamento, isso não vale ao que Deus tem preparado para você no céu. E para o seu filho, para a sua filha, para o seu casamento, se o seu marido é salvo, ou se a sua mulher é salva. Então, em nome de Jesus, eu me sinto uma sentinela. Os soldados são muitos dentro de um exército. Então eu posso me dar o prazer e a honra de me chamar uma sentinela do Senhor na terra. Alguém que lê a Bíblia, alguém que recebe a palavra de Deus e alguém que grita no meio das praças. Toma cuidado. O ladrão está chegando. O ladrão está chegando. Em nome de Jesus. Se você não consegue se livrar dessa tristeza, dessa angústia, dessa nostalgia de abandonar o amor que você tem nesse mundo, peça ao Espírito Santo que te ajude, que te dê maturidade, que te dê força, que te dê paz. E Ele vai atender a sua oração. Peça ao Senhor, coloque, Deus, eu te amo tanto, eu preciso de Ti. E Deus, Ele vai te iluminar os seus caminhos. Meu querido, minha querida, relembrando, eu falei essa mensagem para aqueles que pertencem à Igreja de Cristo. Amém? Então hoje eu deixo esse vídeo aqui. Vou estar fazendo outros vídeos ainda essa semana, mas essa é a mensagem que Deus tem para você. Toma cuidado em nome de Jesus. Não fique preso a essa terra e a nada que ela possa te oferecer. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.